tem determinado na noite desse dia. Amém? Quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 22. E o versículo de número 37. Nós vamos estar lendo este versículo da palavra do Senhor nesta noite, que nos diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Agora nós vamos fazer uma leitura juntos, os irmãos vão repetir juntamente comigo. E Jesus disse-lhe, vamos lá? 1, 2, 3. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Obrigada, irmão. Amados, aqui nós podemos ver a base para nós termos uma vida comprometida e avivada na presença do Senhor. Quando nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, amados, nós vamos nos comprometer com o reino. Achei interessante o tema que fala de comprometimento. Amados, comprometimento é uma aliança que a gente faz. Quando nós casamos com o nosso esposo, a gente faz um compromisso. Um compromisso de fidelidade, um compromisso de companheirismo, um companheirismo de estarmos em todos os momentos. Seja momentos bons, seja momentos ruins, nós vamos estar ali ao lado daquela pessoa. E quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós também fizemos uma aliança, um compromisso de estarmos juntamente adorando, servindo a Ele em todos os momentos da nossa vida. Independentemente do que esteja acontecendo, independentemente das circunstâncias, nós temos um compromisso, nós temos uma aliança com o Senhor. E eu sei que essa igreja, ela fez essa aliança com o Senhor Jesus. O comprometimento com Deus, irmãos, ele é a base para o avivamento, pois envolve um compromisso de buscar, obedecer e viver de acordo com a palavra de Deus. Porque se nós queremos avivamento, o primeiro ponto que nós precisamos é amar a Deus e obedecer a sua palavra. Aí virá o avivamento para as nossas vidas. Aí nós seremos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. No livro de Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao 12, vai nos falar, irmãos, que Neemias, ele fica sabendo da situação que estava Jerusalém. E Neemias sente no seu coração de reconstruir os muros de Jerusalém. E o rei dá a ele a carta, dá a ele o direito de ir até Jerusalém e reconstruir os muros. E Neemias vai. Quando Neemias chega ali, ele começa a reconstruir os muros. Ele começa a trabalhar juntamente com o povo. Ele tem muitos levantes ali, porque não é diferente. Quando você se dedica em levar a sua família à presença de Deus, em orar pelos teus, em buscar o avivamento, em reconstruir algo que esteja faltando dentro da sua casa, a base dentro da tua casa, nós teremos levante. Mas Neemias, ele não se abateu, ele continuou firme no propósito. E a palavra, irmãos, do Senhor nos diz que Neemias, ao terminar de construir os muros, a Bíblia diz que Esdras pega o livro, a palavra de Deus, e ele começa a ler a palavra de Deus. Ele se coloca de pé e ele começa a ler. A Bíblia diz que o povo fica de pé e ouve a palavra de Deus atentamente. A partir daquela leitura, a partir daquela meditação, a partir de eles se comprometerem em ser fiel ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor tocou aqueles corações, aquelas vidas, e todos foram alegres e avivados pelo Senhor. Eles sentiram em seus corações, a Bíblia diz que eles choravam, eles adoravam ao Senhor. E eu acho interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que eles começaram pela manhã e foram até o meio-dia, de pé, ouvindo a palavra de Deus.
Será que se fosse nós teríamos essa condição de estarmos disponíveis a ouvirmos a palavra de Deus? Nós temos que ter esse compromisso com a palavra, porque o que traz avivamento para nós é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma das bases para o avivamento das nossas vidas. Segunda base, a oração. A oração. Quando a gente tem uma vida de dedicação de oração, irmãos, a oração, ela é o combustível que nos mantém de pé dia após dia. Porque é onde você vai falar com Deus, você vai adorar a Deus, você vai dialogar com o Senhor. E o Senhor, Ele vai estar liberando aquilo que você vai estar orando, aquilo que você vai estar pedindo, você vai estar falando em oração. Então a oração, ela é o combustível para uma vida alicerçada, uma vida compromissada com o reino. Se a gente não ora, não tem como a gente ter comunhão. Você só tem comunhão com alguém quando você conversa, quando você se aproxima, quando você tem um diálogo, quando você passa a conhecer, você tem uma conversa mais prolongada e você começa a saber alguns detalhes mais profundos da vida daquela pessoa, não é isso? Com Deus não é diferente. Se nós queremos uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, nós precisamos nos aprofundar mais na presença do Senhor, em oração, em busca, em meditação. Aí sim, amados, nós teremos com certeza uma vida avivada. Amém? Precisamos ter uma vida de busca constante na presença do Senhor. Buscarmos a presença do Senhor, clamarmos ao Senhor, porque a busca constante pela presença do Senhor traz avivamento para as nossas vidas. Se nós queremos ver o extraordinário de Deus, irmãos, nós precisamos ter uma vida disciplinada, porque uma vida comprometida é só quem tem disciplina. Como disse aqui o pregador, não estou com vontade de ir ao culto, mas eu vou porque eu sou comprometido com o reino. Não estou querendo orar, mas vou orar porque eu tenho um compromisso com o reino. Não estou sentindo de ler a palavra, mas eu vou ler porque eu preciso me alimentar de Deus. Se nós queremos uma vida de comunhão, precisamos ter uma vida de disciplina. Porque não é a hora que eu quero, não é do meu jeito, é do jeito de Deus, é a vontade de Deus que tem que prevalecer nas nossas vidas. Muitas vezes nós não estamos mesmo com vontade, não estamos querendo, mas aí nós passamos por cima das nossas vontades, dos nossos querer, e buscamos a vontade e o querer de Deus para as nossas vidas. Porque o que tem que prevalecer é a vontade dEle. Aleluia, Jesus. Uma vida cheia de Deus é quando nós fazemos escolha. E escolha nós temos livre-arbítrio. Existem pessoas que ele é cheia de Deus, mas porque ele escolheu ter uma vida de comunhão, uma vida de dedicação a Deus. E tem aquelas pessoas, pastor, que tem um pássaro que todo tempo ele tem uma canção que diz: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Tem aquele que vive nessa situação. Você olha para ele, todo tempo a irmã está fraca. Todo tempo a irmã está cabisbaixa. Mas sabe o que está faltando? Está faltando oração. Está faltando palavra. Está faltando adoração. Está faltando a presença de Deus. Aleluia! Amados irmãos, quando nós temos uma vida de compromisso com Deus, Ele nos promete a trazer avivamento para as nossas vidas. Ele promete a nos restaurar. Ele promete a fazer o extraordinário nas nossas vidas. Eu gostaria de que alguém colocasse aqui no telão em Jeremias 33. Jeremias 33 e o 3, para que a gente pudéssemos ler nesta noite. O que diz a palavra do Senhor? É muito conhecido, mas eu quero que a igreja nessa noite medite, né? Juntamente conosco aqui, nós estamos aqui para se alimentar de Deus juntos. Vamos lá? Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não... Bom, se eu quero coisa extraordinária, se eu quero mais de Deus, eu tenho que fazer o quê? Clamar. É simples, irmãos. É clamar, é buscar.
O povo de Israel estava vivendo uma vida no cativeiro, uma vida de opressão. E de repente o Espírito de Deus toma o profeta Jeremias. E ele mesmo preso lá no pátio. A Bíblia diz que ele brada, ele diz assim: ei povo, a ordem para nós é clamar. A ordem para nós é buscar, porque o Senhor, Ele vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer o extraordinário se nós abrirmos a nossa boca e clamar. E aí ele continua profetizando e dizendo: o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer paz, o Senhor vai trazer restauração, o Senhor vai trazer avivamento. Mas povo de Israel, precisamos clamar a Deus. E nessa noite eu digo para essa igreja, para a realidade, para nós: se nós queremos o extraordinário, precisamos clamar a Deus. Precisamos buscar a Deus. Não tem uma mágica, não tem uma porção mágica. A porção mágica é joelho no chão, é boca no pó. Aleluia! No verso 6 de Jeremias ele diz: a palavra do Senhor: enviarei cura, enviarei saúde, enviarei restauração para o meu povo. Trarei de volta para a cidade onde eles saíram de Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Quando nós clamamos, Deus, Ele move o céu, aleluia, para agir em favor daqueles que oram, que buscam. Eu quero um avivamento, mas para mim ter esse avivamento na minha vida, eu preciso clamar, eu preciso buscar. No livro de Joel, capítulo de número 2, eu acho linda essa promessa aqui. Joel, capítulo 2, a palavra do Senhor vai nos dizer que ali, o profeta, ele está profetizando. O povo estava passando por uma situação bem difícil financeiramente, né? E o profeta se levanta dizendo para o povo que eles precisariam buscar a presença do Senhor, porque o Senhor ia enviar sobre aquela terra uma chuva seródia, ele ia prosperar, ele iria restituir aquilo que eles tinham perdido. E ele começa a trazer uma palavra para aquele povo, o profeta Joel. E de repente, Deus tomando ele ali, ele diz assim: se vocês rasgarem as suas vestes, sacerdotes, ministros, rasguem as vossas vestes. Não só as vossas vestes, mas os vossos corações perante a minha presença. Ele está dizendo para o povo: vocês precisam me buscar de todo o coração, de toda a sua alma. Vocês precisam ser sinceros para comigo. É isso que Deus está dizendo através do profeta Joel. Se vocês forem sinceros, se vocês buscar. Aí ele diz: e há de ser, lá no versículo de número verso 28, eu gostaria que, se fosse possível, colocar para nós. Versículo de número 28. Dois 28. Olha lá. E há de ser que depois, há de ser, quando ele coloca este verbo, e há de ser, o que ele quer dizer? Se vocês rasgarem os vossos corações perante a minha presença, se vocês me buscarem, se vocês se arrependerem, se vocês se comprometerem comigo, depois de vocês fizerem isso, essa aliança comigo, aí ele diz: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho. E os vossos jovens terão visões. Há uma promessa do derramamento do Espírito Santo. E essa promessa, ela foi se cumprir, amados, lá no livro de Atos, a qual o irmão trouxe um ensino extraordinário aqui no sábado. Quando estão ali, a palavra do Senhor nos diz que Jesus sobe ao céu. Mas Jesus diz aos discípulos: ficar em Jerusalém, buscando a minha face, porque eu vou derramar do meu Espírito. Igreja, nós não estamos só. A presença de Deus está na sua vida. A presença de Deus está neste lugar.
E eles ficam ali em Jerusalém orando, buscando aproximadamente 120 pessoas. E a Bíblia vem nos dizer, amados irmãos, no livro de Atos capítulo 2, que o Espírito de Deus é derramado sobre todos aqueles que estavam ali. E a Bíblia diz que eles começaram a profetizar, eles começaram a pregar a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O avivamento de Deus nas nossas vidas não é só para a gente dizer, eu estou cheio aqui, ó, estou falando em mistério, estou falando em língua. Não. Sabe para que Deus envia o avivamento? Para que nós nos tornemos pregadores do seu evangelho. Porque ele diz assim, vocês vão ser as minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus nos chamou, pastora Rosa e pastor Mads, para nós sairmos das quatro paredes e anunciar. Um crente cheio de Deus, ele leva a palavra para o seu vizinho. Um crente cheio de Deus, ele anuncia o reino. Deixa eu falar aqui. Uma mulher que ninguém dava nada por ela, a mulher samaritana. Oh, meus irmãos, como Jesus ele nos ama, como Jesus ele ama o pecador. Sociedade não o considerava, porque ela não era uma mulher, digamos, de uma boa índole. E a Bíblia vem nos dizer que aquela mulher, ela foi buscar água no horário mais quente do dia, ao meio-dia. Mas Jesus tinha marcado o encontro com ela ali, naquele poço. E quando ela chega ali, uma mulher que já tinha buscado alegria, que já tinha buscado paz em tantas outras fontes, mas naquele dia ela vai ali ao poço e Jesus estava ali. E ali Jesus tem uma conversa com a mulher samaritana, Jesus começa um diálogo com ela. Jesus é lindo, quando eu vejo na palavra do Senhor, Jesus é lindo, Jesus quebrou todo o protocolo. Jesus conversando com a mulher samaritana, a mulher que ninguém queria se aproximar, Jesus se aproxima dela, fala do amor para ela, fala das maravilhas para aquela mulher, e aquela mulher começa a ouvir Jesus, e a conversa era sobre água. Jesus disse a ela, mulher, se você soubesse quem é que está conversando com você, você pediria, eu lhe daria água viva. E ela disse, Senhor, então me dá dessa água, né, para que eu não torne mais buscar. Mas Jesus estava falando de uma água espiritual que saciaria a sede, a vida daquela mulher. E a Bíblia diz, irmãos, que ela foi tocada. Jesus começou a falar para ela, ministrar na vida dele, ela foi tocada pelo Senhor. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher saiu dali convicta, verdadeiramente, que Jesus tinha feito ali um encontro especial com ela, e ela foi tocada, e quando ela chega em Samaria, ela começa a anunciar Jesus. Ela começa a falar de Jesus em Samaria. E aquela mulher começa a pregar para aquele samaritano. E a Bíblia diz que aquele samaritano se converteu. Deixa eu te dizer, uma vida tocada, cheia de Deus. A palavra de Deus, ela faz uma transformação. A palavra de Deus, ela faz uma restauração na vida dessa pessoa. E essa pessoa não se conforma em guardar só para ela. Pelo contrário, ela foi até a sua cidade e anunciou Jesus. Porque ela estava cheia de Deus, irmãos. Cheia da presença do Espírito Santo de Deus. E no livro de Atos, para nós fecharmos aqui na palavra do Senhor. Ela se tornou uma adoradora. Ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Agora é a minha vez. Agora é a sua vez. Porque quando Jesus subiu, Jesus disse assim para os discípulos, vocês não vão ficar só. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que vai conduzir vocês, que vai orientar vocês. E hoje, quem tem a responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo, de pregar a palavra, é eu e é você. Nós ficamos com essa incumbência. Mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quantos aqui, irmãos, são cheios desse Espírito Santo? Quantos aqui já receberam a presença do Espírito Santo sobre a sua vida? No livro de Atos, capítulo 2, a palavra do Senhor, ela vem nos dizer.
Diz assim a palavra do Senhor: e de repente veio do céu como um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e os que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que a partir dali, aquela igreja, ela passou a pregar a palavra, passou a crescer. Porque o que faz crescer, irmãos, não é com as nossas próprias condições, mas é a presença de Deus, é o Espírito Santo que convence o homem do erro e do pecado, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça. E é o Espírito Santo que conduz a igreja. Aleluia. Versículo de número 4, nós já lemos. Agora o versículo de número 47. Nos diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que se haviam de salvar. O avivamento, ele traz crescimento. O avivamento, irmãos, ele traz restauração. O avivamento, irmãos, ele traz prosperidade para a igreja. O avivamento, irmãos, ele traz uma vida de transformação. Uma vez tocada pelo Espírito Santo, nunca mais você é a mesma. Nunca mais você é a mesma, você passa a ser diferente, porque há algo especial dentro de você. Afinal, o Espírito Santo está dentro de você, ele habita na sua vida. E nós não fazemos mais o que queremos, mas nós vamos fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Hoje a igreja, ela está com essa incumbência de ser um agente transformador na terra e ser cheia do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo, ele é lindo na vida da igreja. O Espírito Santo, ele trabalha, ele molda o homem. O homem, ele pode ser a pessoa mais difícil, mas quando o Espírito Santo trabalha, ele se torna uma pessoa amável, uma pessoa agradável, uma pessoa transformada. Pode ser a mulher mais difícil, mas quando o Espírito Santo entra, ele transforma, ele muda. E nesta noite eu quero dizer, a mesma água que a mulher samaritana, ela saciou a sua sede, essa mesma água está aqui nesta noite. A mesma presença que foi derramada no dia de Pentecostes está aqui nesta noite. Aleluia! Arabassurianda! Alabassuriandalaias! Essa mesma presença está aqui, irmãos. Ela está sobre a sua vida. Livro de Coríntios, a palavra do Senhor nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita na sua vida. Você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está aqui nesse tempo físico. Ele está dentro de você. Aleluia! E você agora tem essa responsabilidade de ser esse agente transformador no distrito de realidade, ser cheio de Deus, levar a palavra, levar o avivamento para a sua casa, levar o avivamento, aleluia, para o seu casamento, levar o avivamento para o departamento que você está liderando, levar a presença de Deus para a sua casa. Porque onde a presença do Senhor está, prospera. Pode ser os nossos negócios financeiros, se Deus está presente, Deus vai fazer prosperar. O casamento é diferente quando o Espírito Santo faz parte. Não são mais dois, mas tem os três ali presentes. O Senhor sempre vai estar junto, vai estar nas decisões. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu quero dizer uma coisa: Jesus, ele está aqui, a presença do Senhor está neste lugar,
E Ele quer tocar o seu coração, a sua alma, para que você se torne um pregoeiro da sua palavra, você se torne uma pessoa avivada, diferente. Uma mulher diferente, um jovem diferente, aleluia, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, e que você possa, nesse distrito, ser um representante do reino de Deus neste lugar, aleluia. Neste momento, amados, eu convido nesta noite a adorar o Senhor. O grupo de louvor pode estar adorando nessa noite, nós vamos estar orando, nós vamos estar nesta